Capítulo 56. Exilado na ilha de Patmos. Depois de mais de meio século, os inimigos do Evangelho conseguiram persuadir o imperador romano a usar seu poder contra os cristãos. Na perseguição terrível que se seguiu, o apóstolo João fez muito para ajudar outros cristãos a enfrentar corajosamente as provações que vieram sobre eles. O idoso e provado servo de Jesus repetia com poder e eloquência a história do Salvador crucificado e ressuscitado. De seus lábios vinha a mensagem alegre. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos. 1 João, capítulo 1, versos 1 a 3. João viu até a velhice. Ele testemunhou a destruição de Jerusalém e do templo. Sendo o último discípulo sobrevivente que havia se relacionado intimamente com o Salvador, sua mensagem teve grande influência. Seus ensinos levaram muitos a abandonar a incredulidade. Os judeus estavam cheios de um ódio cruel contra o apóstolo. Eles diziam que seus esforços seriam inúteis enquanto o testemunho de João continuasse soando aos ouvidos do povo. Para ajudar as pessoas a se esquecerem dos milagres e dos ensinamentos de Jesus, eles deviam silenciar a voz dessa testemunha ousada. Então João foi convocado para ir a Roma. Seus inimigos esperavam provocar sua morte, acusando-o de ensinar heresias traidoras. João se defendeu de uma maneira clara e convincente. Contudo, quanto mais convincente era seu testemunho, mais profundamente seus adversários o odiavam. O imperador Domiciano ficou irado. Ele não podia contestar o raciocínio do fiel representante de Cristo, mas decidiu silenciar sua voz. João foi jogado em um caldeirão de óleo fervente, mas o Senhor preservou seu servo fiel, assim como preservou os 3 hebreus na fornalha ardente. Quando foram ditas as palavras, assim pereça todos os que creem naquele enganador, Jesus Cristo, João declarou: meu mestre deu sua vida para salvar o mundo. Estou honrado por sofrer por causa dele. Eu sou um homem fraco e pecador. Cristo era santo, inocente, sem mácula. Salvo do óleo fervente. Essas palavras tiveram sua influência, e João foi retirado do óleo pelos mesmos homens que o haviam lançado ali. Novamente, por ordem do imperador, João foi deportado e exilado na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Apocalipse, capítulo 1, verso 9. Seus inimigos pensavam que ali ele certamente morreria em decorrência das dificuldades e aflições. Patmos, uma ilha improdutiva no mar Egeu, era um lugar para banir os criminosos. Mas, para João, aquele lugar sombrio se tornou a porta do céu. Longe do trabalho intenso da sua juventude, ele tinha a companhia de Jesus e dos anjos celestiais. Eles lhe descreveram os eventos finais da história da Terra e naquela ilha ele escreveu as visões que recebeu de Deus. As mensagens que recebeu naquela costa árida revelam os planos estabelecidos pelo Senhor a respeito de todas as nações da Terra. Entre os penhascos e rochedos de Patmos, João tinha comunhão com seu Criador. A paz enchia seu coração. Ele pôde dizer com fé: sabemos que já passamos da morte para a vida. 1 João, capítulo 3, verso 14. Em seu lar isolado, João pôde estudar mais profundamente o livro da natureza. Ele estava cercado por cenários que poderiam parecer sombrios e desinteressantes, mas não era para João. Embora o ambiente ao redor pudesse ser desolado, o céu azul acima era tão belo quanto o céu de sua amada Jerusalém. Nas rochas solitárias e escarpadas, nos mistérios do mar, nas glórias do céu, ele aprendia lições importantes do poder e da glória de Deus. Feliz em seu exílio.
Ao seu redor, o apóstolo pôde ver evidências do dilúvio que cobriu a terra. Rochas lançadas do grande abismo e da terra pelo irromper das águas. As ondas poderosas e agitadas, contidas pela mão invisível, falavam da autoridade de um poder infinito. Por outro lado, João percebeu a fraqueza e a insensatez dos mortais que se gloriam em sua suposta sabedoria e força, opondo-se ao governante do universo. O anseio mais profundo por Deus, as orações mais fervorosas, subiam do apóstolo exilado. A história de João ilustra a maneira como Deus pode usar os servidores mais velhos. Muitos pensavam que João havia passado em muito do tempo de serviço. O consideravam um bambu velho e quebrado, pronto para cair a qualquer momento. No entanto, o Senhor achou conveniente usá-lo mais uma vez. Em Patmos, fez amigos e conversos. Sua mensagem era de alegria. Ele proclamava um Salvador ressuscitado que intercederia por seu povo até que ele voltasse para levá-los para si. Depois que João envelheceu no serviço do seu Senhor, ele recebeu mais mensagens do céu do que durante todos os primeiros anos de sua vida. Trabalhadores mais velhos que dedicaram sua vida à obra de Deus podem ter fraquezas físicas, mas ainda possuem talentos que os qualificam a permanecer em seu lugar na causa de Deus. Em consequência de seus fracassos, eles aprenderam a evitar erros e perigos, e assim podem muito bem dar conselhos sábios. Embora tenham perdido um pouco do vigor, o Senhor não os deixa de lado. Ele lhes dá graça e sabedoria especiais. Aqueles que suportam a pobreza e permaneceram fiéis quando haviam poucos para defender a verdade, devem ser honrados e respeitados. O Senhor deseja que os trabalhadores mais jovens ganhem sabedoria e maturidade pela associação com esses homens fiéis. Que os mais jovens lhes deem um lugar de honra nas comissões e assembleias. Deus deseja que os obreiros idosos e provados façam sua parte para salvar homens e mulheres de serem arrastados pela poderosa corrente do mal. Seu desejo é que conservem a armadura até que Ele mesmo lhes mande depô-la. As provações são valiosas. Na experiência do apóstolo João, há uma lição de conforto e força extraordinária. Deus faz com que as conspirações de homens ímpios contribuam para o bem daqueles que mantêm sua fé e lealdade em meio às tempestades da perseguição, oposição cruel e acusações injustas. Deus traz filhos para perto de si para poder lhes ensinar a depender dele. Dessa forma, ele os prepara para ocupar posições de confiança e cumprir o grande propósito pelo qual ele lhes deu suas capacidades. Em todos os séculos, as testemunhas de Deus correram o risco de ser falsamente acusadas e perseguidas. José foi difamado e perseguido por não abrir mão da sua virtude e integridade. Davi foi caçado como animal selvagem por seus inimigos. Daniel foi jogado na cova dos leões. O corpo de Jó foi tão afligido que seus parentes e amigos o abominaram. O testemunho de Jeremias enfureceu tanto o rei e os príncipes que ele foi lançado em um poço terrível. Estevão foi apedrejado. Paulo foi preso, espancado, apedrejado e finalmente executado. E João foi exilado em Patmos. Esses exemplos de fidelidade nos falam da presença permanente de Deus e da sua graça mantenedora. Testificam do poder da fé para resistir aos poderes do mundo. Nosso Pai está no controle de nossa vida na hora mais escura. Jesus apela ao seu povo para que o siga no caminho da abnegação e da vergonha. Homens maus e anjos maus se opuseram a ele em uma aliança impiedosa. O fato de que Jesus era tão diferente do mundo provocou a hostilidade mais cruel. Assim será com todos os que têm a plenitude do Espírito de Cristo. O tipo de perseguição muda com os tempos, mas o Espírito que a move é o mesmo que matou os escolhidos do Senhor desde os dias de Abel. Satanás torturou e matou o povo de Deus.
Porém, ao morrerem, eles testemunharam do poder daquele que é mais forte do que Satanás. Os perversos não podem tocar na vida que está escondida com Cristo em Deus. As paredes da prisão não podem limitar o espírito. Os cristãos perseguidos pelo mundo são educados e disciplinados na escola de Cristo. Na terra, eles seguem a Jesus ao passarem por conflitos graves, suportam a abnegação e decepções dolorosas, mas assim aprendem como o pecado é terrível e o veem com horror. Como participantes dos sofrimentos de Cristo, eles olham além da escuridão para a glória, dizendo: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Romanos, capítulo 8, verso 18. Se gostou, deixe seu like, seu comentário, compartilhe e se inscreva no canal. Conhece alguém que precisa de terapia? Alguém que está em depressão? Ansiedade? Estresse pós-traumático? Entre muitos outros traumas e problemas de ordem emocional ou psicológicos? Entre em contato hoje mesmo com os terapeutas Marcelo ou Nadi. Diga que assistiu o vídeo e ganhe uma consulta grátis.